Vamos agora ouvir um dos piores, ou talvez o pior treinador que eu já vi no esporte. Pois bem, é o terceiro jogo dele e ele conseguiu superar Guto Ferreira nas decisões insanas, na postura ridícula do time em campo, e ele é que comanda a equipe para colocar a equipe mais ofensiva ou defensivamente. E outra, as declarações dele bizarras. As coletivas pós-jogo de Antônio Oliveira são bizarras, desconectado da realidade. Por mim, é rua. E ontem o que ele fez nas alterações, e no time de mexer, e na escalação, e na distribuição da formação tática e no posicionamento de jogadores, é para ser demitido ontem no vestiário. Mas, mais uma vez, essa diretoria não sabe nada de futebol, muito menos esse presidente. Bom, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Ou boa tarde. Tá ouvindo? Tô. O Sport chegou ao 10º... Risadinha, tá risonho ele hoje. Sabe que vão largar o aço nele hoje, como estavam descendo a madeira nas últimas coletivas. E ele tá lá, pá, risadinha, como se tudo tivesse maravilhoso, ou então fosse a risada sarcástica, como que diz. Eu sei que vocês vão me massacrar hoje, mas já tô com a resposta na ponta da língua para dizer que o time teve evolução. Tá de brincadeira, rapaz. Tá de brincadeira. Risadinha, olha. Último jogo, né, sem vencer no campeonato. Claro que não foram todos com você. Mas até então não houve um efeito imediato do seu trabalho em questão de vitória, né? Foram 3 jogos com um empate e 2 derrotas. Queria que você explicasse, assim, para o torcedor que está em casa, por que ele ainda deve acreditar que o trabalho está no caminho certo, se até então os frutos não foram mostrados para ele. Bem, antes de mais... Estão a ouvir? Então, pronto. Antes de mais, agradecer à torcida da forma como compareceu aqui, em grande número, e da forma como nos apoiou, portanto. Isso é um sinal claro da comunhão entre o torcedor e o time. É evidente que estão sedentos de vitórias, portanto, e nós estamos a trabalhar todos os dias para que ela aconteça. Relativamente à sua pergunta, eu acho que Só um ponto aqui, viu? Bateu 22 mil ontem, né? Alô, Antônio Oliveira, alô, diretoria do esporte. Para voltar a bater esse público, só se tiver de graça a todos os setores, ou se o time voltar a vencer um jogo e voltar a ter algum tipo de chance na Série A. Caso contrário, ninguém é trouxa, não, ninguém é burro para ir todo jogo o time só tomando tromba, não. É necessário fazer uma análise do jogo e perceber que hoje o Sport fez um jogo com qualidade, e sem bola. Portanto, eu acho melhor a primeira parte do que a segunda, apesar de da segunda parte termos tido mais finalizações do que na primeira. Dentro daquilo que foi a proposta e o plano estratégico para o jogo, eu não posso apontar nada aos meus jogadores. Portanto, eles entregaram-se de uma forma fantástica ao jogo, foram competitivos, foram agressivos, portanto mudaram um bocadinho o perfil, e mesmo aqueles que têm um perfil mais técnico têm que se adaptar e contextualizar com aquilo que é a competição. Portanto, acho que não mereciam o resultado, mas não há vitórias morais, portanto ela contabiliza apenas um ponto, mas fica claramente tudo o que foi pedido aos jogadores, eles executaram da forma que estava, de acordo com aquilo é o plano estratégico e daquilo que foi a semana de trabalho. Por isso, os meus parabéns a eles, não pela vitória, que ela não veio, mas pela entrega, e também parabéns ao torcedor pela forma como nos apoiou do princípio ao fim. E só dessa forma, porque o caminho é longo, é desafiante, todos juntos vamos conseguir, e vai no final valer a pena. Ele falou que o Sport teve uma boa qualidade no jogo e que merecia a vitória se fosse analisar os 2 tempos. Discordo frontalmente. Para mim, o Sport teve talvez 20 bons primeiros minutos, mas observem a postura da equipe logo depois que faz um gol. E ele falou, não teve erro nenhum dos jogadores hoje. Hoje a responsabilidade é do plano estratégico de jogo, que ele achou que foi bom. A culpa é sua mesmo. Resumindo, ele colocou a responsabilidade dessa atuação sem vergonha, principalmente a partir dos 20 minutos de jogo, dessa postura covarde na Ilha do Retiro contra os reservas do Internacional. A culpa foi dele, gente. Não foi jogador ontem, não. Mais uma vez, não é que tem treta no vestiário, é Yuri Romão, é Guilherme Falcão. Não, gente. Ontem foi o treinador. Plano estratégico idiota, burro do treinador. Infelizmente, ele escalou mal, mexeu mal, posicionou os jogadores de forma equivocada, e ele recua o time depois que o Sport toma um gol de empate. Ele recuou o time. Conceitualmente, ele tira um ponta, a única válvula de escape para colocar um meia. Foi isso que ele fez. Conceitualmente, ele recuou a equipe. Pelo amor de Deus, gente.
E outra, aí eu já discordo frontalmente disso dele, tá? Que com a bola e sem a bola foi ótimo no primeiro tempo, melhor até do que no segundo tempo. De fato, foi menos pior no primeiro tempo do que no segundo tempo. Até porque, pelo amor de Deus, né? O segundo tempo do Sport foi nulo, foi uma nulidade praticamente na maior parte do tempo. Mas outra, o Sport não merecia vencer o jogo, não. O Sport merecia perder o jogo. Se você analisar o que foi o segundo tempo, na média, se não fosse ele, era 2-1 Internacional. Se não fosse o gol perdido do atacante do Inter, ali depois do gol de empate, ele perdeu um gol de letra na pequena área, sozinho, livre de marcação. É esse teu trabalho aí, tanto, Antônio Oliveira, que é uma piada, infelizmente. Vou passar aqui para a Montenegro Cargas e depois a gente volta aí para pegar o resto da coletiva. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Professor, boa noite. Boa noite. Todo o começo de um novo trabalho em meio a uma temporada, com um novo modelo de jogo, ele passa por adaptações. Adaptações dos atletas, em que você consegue extrair algo diferente de uma característica, outros atletas que às vezes não se encaixam numa posição diferente, enfim, isso é normal. Dentro disso, já pensando um pouquinho na frente, na janela que se avizinha, dentro do teu sistema de jogo, você está compreendendo? Estou atento. Ah, sim. Perdão. Dentro do teu sistema de jogo, o que é que você acha, do teu ponto de vista, se puder compartilhar com a gente, que faltam características a acrescentar dentro desse time e o que é que você já está satisfeito? Olha, é uma excelente pergunta, mas eu, independentemente de nós estarmos a construir o futuro no presente, eu ainda não vou falar sobre a paragem. Portanto, é evidente, já disse que qualquer equipa vai fazer reajustes e nós não fugimos à regra. O importante é o presente e o futuro, que é o próximo jogo. A minha função, desde que eu cheguei aqui, foi identificar algumas debilidades, principalmente olhando para aquilo que são as chances criadas pelos adversários, os golos sofridos, e perceber de que forma, com os jogadores que temos e com as características destes jogadores, de que forma é que podíamos fechar e corrigir essas debilidades e potenciar e aproveitar o melhor de cada um. Portanto, é um bocadinho esse o trabalho. Portanto, não vou agora falar do futuro, porque os jogadores têm sido inestíveis, têm sido fantásticos, portanto, e eu acho que se nós formos intelectualmente honestos e olhar para o jogo nu e cru, conseguimos perceber padrões comportamentais defensivos e ofensivos claramente definidos. Nós hoje... Isso aí eu concordo. Teve padrões comportamentais claramente definidos e o time estava menos desorganizado do que esteve em outrora contra o Ceará e contra o Cruzeiro. O ponto é, o comportamento comandado e pedido pelo seu treinador, Antônio Oliveira, ontem em campo, foi ridículo. Só era subir as linhas. Não tinha por que recuar não contra o Intergrog na Ilha do Retiro. Só era continuar pressionando, só era tentar reter a posse de bola, só era tentar jogar bola contra o Inter reserva. Tira um zagueiro, coloca um ponta, desloca o Lucas Lima para o meio. É isso, cara, é o básico do futebol. É um ponta na ponta, um meia na meia, segundo volante, primeiro volante. Não tem muito mistério não, cara. Pelo amor de Deus. Experimentámos de tudo um pouco mesmo durante o jogo, principalmente a partir das primeiras alterações. As primeiras alterações foi muito basicamente tirar posição por posição e mantivemos a mesma estrutura em termos da dinâmica ofensiva. Depois até terminámos as situações de 2-2 com quadrado por dentro, portanto, e com a projeção dos laterais com dois homens na frente. Portanto, tentámos um bocadinho de tudo pouco com as características que nós temos à disposição. Mais uma vez satisfeito com a entrega dos jogadores, mas é evidente que o que nós nesta altura necessitamos é de vitórias, portanto elas é que nos vão alimentar e devolver a confiança, mas eu acho que são sinais positivos que saem daqui. É evidente que é insuficiente aquilo que nós fizemos até agora, mas vamos continuar o caminho, sabemos o que é que estamos a fazer, há muita gente nova a chegar ao clube, novos processos. Eu acho que estou a sentir uma profissionalização a chegar ao clube e isso para nós, a mim enquanto treinador, me satisfaz, porque eu só consigo viver no meio da organização, da exigência, e é isso que quem chegou, e eu próprio, estamos a conferir a um clube de uma dimensão enorme. Obrigado. Antônio, boa. Para mim o time não deu muitos sinais não, tá? Sinais positivos ontem.
Tá de brincadeira, meu irmão. Não tinha como ficar pior do que o que foi contra o Ceará, né? Que foi contra o Cruzeiro. É porque se também se ficar pior, aí pode rebaixar o Sport com 2 pontos, que o Sport não vai somar mais nenhum ponto na Série A. Agora, sinais positivos ontem contra o Inter, com todo o enredo do jogo, a escalação, a postura pedida pelo seu treinador. Gente, pelo amor de Deus, a gente não vai ganhar um jogo na Série A em casa por causa desse treinador aí. Boa noite. Na minha opinião, o Sport começou o jogo muito bem, com muita intensidade, abriu o placar com o gol do Barleta, mas depois do gol o Sport acabou recuando um pouco. Eu queria saber se você concorda com isso. Se você concorda, o que você vai fazer para tentar mudar isso? E se você me permite, também queria que você já projetasse o jogo contra o Mirassol domingo, que ontem ganhou do São Paulo, vem vivendo boa fase, vai ser mais um jogo difícil para o Sport. Obrigado. Respondendo, boa noite. Respondendo à sua última questão, não dá para escolher adversário no Campeonato Brasileiro. Portanto, eu já estou aqui há muitos anos, portanto, não dá para escolher. É um campeonato extremamente competitivo, de equipas bem organizadas, e ainda para mais. Portanto, são equipas que têm, muitas das vezes, para diminuir o gap para outras, utilizam outros recursos, têm outro perfil de jogador, portanto... Mas a seu tempo nós vamos nos preparar da melhor forma para enfrentar um adversário de qualidade. Sobre a primeira questão, eu acho que a estratégia foi a mesma durante a primeira parte toda, portanto, e eu acho que é uma arte também controlar o jogo sem bola, é olharmos para as oportunidades claras do adversário e perceber a qualidade da organização defensiva que os jogadores hoje conseguiram interpretar. Portanto, e isso para mim deixa-me satisfeito. Mais uma vez, não fico satisfeito com o resultado final, portanto, porque nós estamos aqui no intuito de devolver vitórias ao Sport para rapidamente subir na classificação. Concordo, sim, que conseguimos ser, principalmente nos primeiros minutos, mais agressivos na primeira linha de pressão, obrigando o adversário a errar, mas sabe que a questão emocional também conta muito neste tipo de jogos e numa equipa que já não ganha quantos? 13 jogos, ou 12, 13, 14 jogos, não interessa. E ela quer, na nossa marca, retrai-se um bocadinho, mas eu acho que mesmo nesse aspecto, muitas das vezes conferindo um bocadinho mais bola ao adversário, porque também é característica do adversário, acho que nós, sem bola, soubemos ter essa qualidade, porque como eu disse, não ter bola também tem que saber não ter bola e controlar o jogo sem ela. Repare que o adversário, tirando aquela bola na linha de golo na segunda parte, parece que cada vez que vai lá e faz um golaço daquelas, portanto, mas aí nós não conseguimos controlar numa situação em que nós, numa transição com o Barleta e com o Zé, podíamos ter terminado na baliza, perdemos bola e acaba por fazer um golo, Gustavo, um jogador de qualidade, e sabe que nós temos, nesse aspecto, temos sido penalizados. Parece que o adversário não precisa de rematar muito para fazer gol. Portanto, temos que rapidamente retificar isso e voltar às vitórias. Obrigado. Antônio, voltar não. Fazer a primeira, porque nós ainda não voltamos. Antônio, boa noite. Ele fala que parece que o adversário precisa chutar pouco para fazer os gols. Pois bem, ele acabou de dar um sinal que talvez ele nem mesmo percebeu, que Kaique França tem que comer banco. Ele falou já que foi um golaço de Gustavo Prado, eu acho que ele não vai colocar Kaique França no banco, mas no próximo jogo eu colocaria Thiago Couto. E olha que eu nem gosto muito de Thiago Couto, mas, e para mim o Sport já deveria ter contratado um goleiro desde dezembro do ano passado, e não contrataram. E eu cansei de falar, tem que contratar goleiro. Mas enfim, paciência. Sobre a questão de controle sem a posse, para mim o Sport não estava tendo um controle do jogo com a posse, era só questão de tempo para o Inter achar uma bola ali e achar um gol, pela forma covarde que a equipe estava postada em campo. Pablo estava quase na meia-lua, gente. Pablo, centroavante. Em vários momentos ele estava a 5 metros da meia-lua, voltando para marcar. O Sport estava esmagado no seu campo de defesa, por estratégia do seu treinador. Vocês gostam desse tipo de postura? Eu detesto, eu odeio. Uma coisa é, eu vou ter que jogar assim contra o Palmeiras no Allianz Parque, a gente achou um gol, vamos fechar aqui um pouquinho mais, dá até para entender. Agora, contra o Inter reserva, na Ilha do Retiro, 22 mil torcedores, ter aquele tipo de postura, eu não consigo admitir, não. E para mim, o Sport não teve o controle da vitória, não, tá? Não tava tendo controle do jogo sem a posse, não. Era só questão de tempo, quando saísse um gol, a galera ia detonar aquele esquema, aquela forma de jogar extremamente retrancada e reativa, que eu odeio, eu detesto. A gente tem pouco contato com você em termos de entrevista, né? E tem alguns pontos que a gente até pode fugir um pouco diretamente do jogo para ter a tua visão, a tua opinião. Tem um atleta que a torcida tem muita identificação, é o atleta mais longevo do elenco, que é o Rafael Thierry, e até pouco tempo era o capitão da equipe.
passou por um processo de lesão, cirurgia, e ele vem treinando e você relacionou nas últimas 2 partidas. Como é que está o Thierry? Qual é a previsão? Qual é a tua projeção para esse atleta? Que o torcedor tem muita expectativa do retorno. E quando percebe que ele está no banco, que ele vem treinando, fica sempre com a ideia de que ele pode estar em campo em algum momento. O que é que o Antônio, nesse tempo que está no esporte, pode trazer para o torcedor da situação do Rafael Thierry? Boa pergunta. Olha, nós temos que ter alguma paciência, antes de mais, boa noite, nós temos que ter alguma paciência com um jogador que teve muito tempo parado, portanto, e agora é condicional, portanto, para depois ser realmente uma aposta efetiva da Comissão Técnica. Tão simples quanto isso. Nós, quando entendermos que ele estiver bem condicionado, independentemente de ele estar no banco, pode... nesta altura o Thierry centrar ele não consegue fazer 90 minutos, portanto nós temos que o condicionar da melhor forma para um atleta que teve um tempo grande de parada, portanto temos que ter algum cuidado. Portanto, quando ele estiver bem condicionado, será mais uma alternativa para começar. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse. Porra, se ele não tá 100% preparado para jogar 90 minutos, nem no banco bota, cara. Ele deve estar preparado para jogar o quê? Sei lá, 45, 60 minutos. Nem no banco coloca, deixa o cara se recondicionando fisicamente, porque aí a pressão no treinador para ele colocar o Rafael Thierry vai ser maior. Aí é bronca. 2 pontos. Primeiro, se você está gostando dessa linha de 5, nessa primeira linha de 5 com 3 defensores, né, dentro de casa, principalmente o jogo hoje foi dentro de casa. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a entrada do Romarinho para a saída do Barleta. Por que o Barleta foi tirado? Ele vinha, na minha concepção, fazendo um bom jogo. Bem, eu acho que essa situação estrutural é algo que faz confusão à cabeça das pessoas, mas isso respeito às opiniões, portanto, mas eu como treinador sou eu que serei sempre a decidir aquilo que é melhor para a minha equipa. Eu acho que foi àquele senhor que eu já respondi, porque é que se utiliza determinada estrutura, portanto, também já não é virgem dentro das equipas que eu trabalho, portanto, e elas tiveram sucesso. Mas isto é outra equipa com outros jogadores, noutro contexto. Eu falei que é fazer uma análise primeiro, quando eu chego, e ver onde é que a equipa mais sofre. É ir aos golos que sofre e é ir às chances criadas pelo adversário. E nós identificámos algumas lacunas, portanto. E nessa perspectiva, de acordo com as características dos jogadores que nós temos, esta é aquilo que eu, enquanto treinador, penso que se adequa e se ajusta mais. Mas repare, hoje nós utilizamos mais do que uma estrutura. Portanto, mas ela, mesmo se eu utilizar uma estrutura de 4, para quem conhece as minhas equipas, eu tenho dinâmicas ofensivas que construo a 3 à mesma. Portanto, é uma panóplia de situações, é precisa, nós vermos e analisarmos o jogo. Mas é muito claro, relativamente a essa situação, olhar para aquilo que eu achei, dentro daquilo que é a análise que eu fiz, as debilidades da equipa e com as características dos jogadores, aquilo que melhor encaixa neles. Portanto, eu acho que eles fizeram um jogo interessante. Portanto, isso é a minha opinião, portanto, respeito dos outros todos. E a do Barleta. O Barleta, quer dizer, íamos com 70 minutos de jogo, portanto, jogador desgastado, portanto, uma situação extremamente simples. E aqui, quando nós estamos dentro de uma organização, nós viajamos juntos a atacar e a defender. Portanto, o Barleta, enquanto esteve em campo, fez um belíssimo jogo com outros. O Sérgio também saiu e acabou nessa altura, é evidente que tinha um amarelo, mas achei a altura para dar energia à equipa. Acho que o próprio Titi Ortiz entrou bem, portanto, e o próprio Edu também entrou bem. Portanto, eu acho que não... Acabamos por ser penalizados por um grande gol de uma exibição que eu acho que é bastante positiva da equipa. Obrigado. Ele é muito irredutível, né, nas palavras, ele tem convicção. Para mim, o time jogou bem mesmo, merecia ganhar e tudo tá certo. E sobre Sérgio Oliveira, para colocar Duqueiroz, meu amigo, e tirou o Barleta para colocar Ortiz, tá? Romarinho não entrou no lugar de Barleta. O Romarinho entrou depois, ele tirou um zagueiro para colocar Romarinho, lá aos 35 do segundo tempo. Depois teve a expulsão de Ronaldo. Mas ele tirou Barleta para colocar um meia, que é Titi Ortiz. Mudando a característica do ataque para pior. Professor Antônio, muito boa noite companheiros. O Anderson Araújo, da Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Professor, gostaria de abordar um assunto no que se refere ao sistema defensivo do esporte. Segundo dados, né, somente nessa temporada o esporte chegou a sofrer 42 gols. E, de fato, é um número... Isso. De fato, é um número alto e que gera um alerta importante, né? E, em cima desses números negativos, eu queria saber do senhor qual o plano, qual a ideia para que o sistema defensivo do esporte venha a funcionar. Olha, ótima pergunta. Eu acho que foi logo também na primeira ou segunda pergunta que eu falei sobre a análise que se fez quando cheguei aqui relativamente ao número de gols que o adversário fez, às chances criadas e de que forma é que nós, com os jogadores que tínhamos, de que forma é que conseguimos, porque o futebol é gerir e gerar espaços, e nós, de que forma é que conseguimos gerir esses espaços que o adversário muitas das vezes explorava. Portanto, eu acho que
quem fizer uma análise hoje ao jogo percebe a organização defensiva do Sport. Portanto, nós estamos muito atentos sobre isso. Portanto, acho que uma equipa deve defender bem para atacar melhor. E eu acho que hoje, quem fizer uma análise nua e crua do jogo percebe um desenvolvimento grande sobre aquilo que é sobre o ponto de vista da organização defensiva que você acabou de falar, porque realmente é muito gol sofrido e não há equipas que resistam constantemente a ser vazadas. Portanto, e é algo que temos trabalhado. E mais uma vez, hoje, quem fizer uma análise daquilo que só relativamente à organização defensiva, acho que percebe padrões claramente identificados na nossa equipa. E estou muito satisfeito com ele. Tirando o gol, portanto, mas é assim um remate daqueles. É difícil de nós controlarmos, portanto é uma ação técnica, podíamos ter evitado, porque qualquer ação técnica individual é importante, quer seja ela um remate, um cruzamento, um passe, mas também é preciso, mas ele advém de uma transição em que nós perdemos a bola e o adversário rapidamente consegue rodar do lado contrário. Bom, gente, tá aí. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos perder pro Mirassol, tá? E afundado ainda mais na lanterna do Campeonato Brasileiro. Vai ser o melhor ou pior lanterna da história dos pontos corridos. Vai ser o Sport 2025. O melhor no papel, mas o pior na bola jogada e que merece ser o lanterna nesse momento com 3 pontos, sim. Tamo junto. Abraço para todos vocês.